Aleluia. Queria pedir ao nosso irmão Felipe que estivesse fazendo oração. Amém. Nossa irmã Jerusa com oportunidade. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Como o pastor falou aqui nessa noite, né? Às vezes a gente vem para cá com um pensamento, mas quando chega aqui o Senhor muda. E eu fiquei no estreito ali, que eu vim com um versículo no coração, e ali o Senhor mudou totalmente. Eu falei, Senhor, aonde está? E eu comecei a procurar ali, e a misericórdia do Senhor, né, são a causa de nós não sermos consumidos. Então, quero deixar para a nossa meditação essa noite, Eclesiastes 9, apenas o versículo 8, que diz assim: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmão, que o dia que faltar o óleo sobre a nossa cabeça, irmão, nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis. O irmão, a escola dominical, nós chegamos atrasados, mas pela misericórdia do Senhor nós chegamos. Aqui falou sobre situações, né? Situações adversas que vêm na vida da gente. Pouco dia até eu falei com o irmão Fábio aqui, eu falei, eu tremi semana passada, semana retrasada. Confesso à igreja que eu recebi uma ligação que eu estava comendo uma pizza, aquilo não subia nem descia. Eu falei, Senhor, o que é Jesus? O Senhor fez e agora o que aconteceu? E eu confesso à igreja que eu bambeei na hora. Que eu falo, é muito fácil você falar assim, irmão, tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que confiar. Mas, irmão, quero você ter confiança quando, né, igual o pastor falou assim, quando um médico chega perto de você e fala, você está com câncer, você não tem cura. Então, irmão, nós somos carnais, nós bambeamos mesmo. Mas a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E como o pastor falou, passamos por diversas adversidades, irmão, mas Deus tem sido fiel. Ainda que eu seja infiel, Ele continua fiel na minha vida. Né? Se eu for contar testemunha aqui, eu fico a noite inteira e viro noites contando o que Deus fez. Para resumir, irmão, só vou contar um pedacinho, não vou detalhar, porque, né, o tempo tem todo mundo para tomar água na colher. Aqui eu moro na casinha popular, lá no 2000, todo mundo conhece as casinhas populares lá no 2000, e ali, né, quando, né, meu primeiro casamento não deu certo, meu marido foi para... separamos, e quando separou ali, que o juiz falou assim, a casa vai ficar para quem? Aí ele falou assim, pode ficar para ela, só que a casa, irmão, já estava em leilão, a casa já tinha ido para leilão, para execução. Aí eu peguei e relatei não sei por que o senhor está mandando falar isso, mas, né? E ali eu falei assim, aí o promotor falou assim, mas se a casa está a leilão, então não é de um nem de outro. A casa está para execução. Eu falei, sim, senhor. E ali eu saí dali, ele falou assim, para quem vai ficar a casa? E ele falou assim, pode ficar para ela. E saímos dali da casa, e eu tinha 2 crianças, tinha minhas meninas, ela estava novinha ainda. E ali eu falei, Senhor, tenha misericórdia, o Senhor falou que o teto que o Senhor me deu, ninguém tirava. E teve um dia que eu saí, irmão, fui para um culto. Aquele dia eu venho para a igreja, irmão, eu venho para cultuar o Senhor. Mas eu falo, quando eu vou para a igreja, eu vou buscar uma palavra. Eu venho para a igreja para buscar uma palavra para a minha vida, porque eu preciso da palavra de Deus para eu ver a continuação da minha vida amanhã. Porque hoje Deus vai te falar o que está para acontecer amanhã. É assim que eu entendo na minha vida, e assim Deus tem me guiado. E eu saí dali, fui com 2 irmãs, né, na Cristã do Brasil. Fui lá no Morrinho, lá em Talcara. E cheguei lá naquele culto, irmão, estava lotada a igreja cheia, mas lotada. Falei, Senhor, eu não gosto de sentar na frente, foi dia de Santa Ceia. E ali o pastor, o diácono que estava atendendo o culto, falou assim, irmãos, eu não sei o porquê. E veio uma irmãzinha, irmão, e, né, os assembleanos usam aqueles coques grandão, e lá eles têm essa doutrina, a doutrina é muito severa, muito forte. E a irmãzinha foi encontrar comigo lá na frente, falou, não, irmão, tem 2 lugares aqui reservados para a irmã. Falei, não, irmã, estou bem aqui do lado. Aqui. Não, o Senhor reservou 2 lugares, irmão, foi a primeira vez que eu sentei na frente da igreja.
E fiquei sentada ali, que lá eles usam véu. Aquele dia eu almejei ter o véu na minha cabeça. O pastor começou a pregar, foi pregando, pregando. E ali Deus tomou a boca dele e falou assim: entrou por essas portas nessa noite uma pessoa que veio buscar uma palavra, que o diabo disse que vai tomar o seu teto, mas Deus manda te dizer, o teto que ele te deu, Satanás não toma, porque foi Deus quem te deu. Irmão, e ali eu só chorava, e meu cabelo estava grande, eu peguei, tapei. A minha sobrinha, ele foi comigo, me dava cada cutucão, e eu falei, para, e ela está ali. E resumindo, irmão, para a honra e glória do nome do Senhor, a minha irmã perdeu a casa, que veio ordem judicial para ela sair. Para a honra e glória do nome do Senhor, minha casa foi quitada. Eu estava dentro da Caixa Econômica, chegou não sei quem, e o guarda veio, e eu estava negociando a minha casa, né, eu estava para resgatar do calção da Caixa Econômica. Aí voltei no meu ex-marido novamente, peguei e falei com ele, meu filho, eu preciso de 3 mil para tirar a casa do leilão. Eu falei que nada, deixa perder aquilo, depois compra outra. Esquenta a cabeça com aquilo lá, não. E ali eu chorei, eu lembro que eu fui para a Praça do Pirulito, mas eu chorei muito, irmão, chorei muito. E fui para a Caixa, dava 10 para as 3, eu ia para a Caixa Econômica, dava 10 para as 3, eu ia para a Caixa Econômica. Aí o gerente falou, só estou vendo a força de vontade da senhora de resolver a solução. E ali, aquele dia, naquela palavra que aquele pastor entregou lá, que o Deus ia mudar a lei do país para beneficiar a minha vida. Eu agarrei nessa palavra e fui. Quando eu estava conversando com o Júlio da Caixa, ele, conversando, o guarda chegou, bateu nas minhas costas e falou assim, mandaram de entregar esse envelope pardo aqui. Eu falei, mas pardo, quem foi? Não sei, só mandaram de entregar e foram embora. A caixa estava fechada. Quando eu abri, irmão, estava lá 11.150, era o valor da minha casa. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor, irmão. Deus é aquele que fez, faz e vai fazer. Sempre, basta que nós cremos. Então, assim, eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. E vamos crer mais, irmãos, porque às vezes a gente recebe pouco porque nós temos buscado pouco do Senhor. Porque o celeiro de Deus está lotado para nos abençoar. Irmã Laura, com a oportunidade? Amém, irmã. Amém. Pastor Valci, com a oportunidade. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus com louvor bastante conhecido, para que toda a igreja possa estar adorando a Deus juntamente conosco. Deus a enviou, toda a igreja conhece. Vamos adorar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temo
está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Vamos em pé. E quando enfim, pense nesse momento, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluias, porque o Senhor nos tomou pelas mãos, porque o Senhor nos acolheu em seus braços e nos deu vitória. E com certeza a nossa vitória é muito maior do que a que vivemos hoje. Porque se hoje vivemos no processo de gozo na presença de Deus, se hoje vivemos na alegria diante do Senhor, porque o seu amor nos alcançou, amanhã estaremos com Ele para todo sempre, onde não haverá dor, não haverá lágrima nem tristeza, onde não haverá morte, onde só há vida, onde só há gozo, onde só há alegria, e estaremos cantando e entoando louvores ao nosso Deus para todo sempre. Isso é maravilhoso, e que nós possamos não apenas pensar nisso, mas vivenciarmos esta alegria, esse gozo que vem do céu. Amém? A irmã Isabelle, com a oportunidade.
Só as irmãos, paz do Senhor. Dizer para os irmãos que eu me encontro feliz poder estar aqui hoje, comemorando o Dia das Mães, essa data. Que Deus possa abençoar cada mãe, aquela que já criou o filho, aquela que ainda está criando. Que Deus possa dar saúde, força, sabedoria. Eu vou estar lendo Gênesis 3, a partir do verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deus, ele vai criar o jardim, criar um ambiente favorável para o homem. Depois de tudo criado, ele coloca o homem no jardim e ainda cria uma mulher para ele. Deus deixa que eles comam todos os frutos, exceto um. E o homem cumpria aquela promessa, aquele mandamento de Deus. E aparece um dia a serpente e diz para Eva: o que Deus disse? Que vocês não podem comer nada? Aí Eva diz: não, a gente pode comer. Tem um que a gente não pode, porque disse Deus: se nós comermos ou tocarmos nele, nós morreremos. Deus disse somente comer, mas ela já disse nem tocar. Só que a serpente disse para ela: certamente vocês não vão morrer. Deus disse isso porque Ele sabe que no dia que vocês comer, serão como Ele. Até então, Eva estava com medo e ela disse que nem devia nem tocar. Mas depois dela ter essa conversa com a serpente, Eva vai olhar para a árvore e a árvore parece estar diferente. Começou a chamar a atenção o fruto. O fruto que antes trazia medo para ela, estava chamativo. E ela viu que parecia um fruto bom para dar o conhecimento. E ela olhou e viu que o que a serpente disse realmente parecia bom. E o que o diabo fez ali? Ele colocou dúvida no coração da mulher. Não somente da fruta, mas do que Deus havia dito. E o que o diabo tem feito hoje é fazer... Ele tem feito a mesma coisa. Ele pega a palavra que Deus ordena para a gente e ele faz uma troca. Ele faz a gente pensar que o melhor para nós é aquilo que a gente quer. Ele faz a gente pensar que Deus está escondendo algum privilégio da gente. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Só que o diabo faz ele pensar: ó, Deus está escondendo isso de você. Se ele quisesse tanto o seu bem, ele deixava você comer. Ele está com medo de você ser igual a ele. E ali nasce o primeiro sentimento de ingratidão do ser humano. Tudo estava bem. Deus cuidava deles. Deus próprio descia 2 vezes para conversar com eles. Mas o diabo faz eles pensar que não. Deus não quer tão o seu bem assim. Ele não está cuidando tanto de você assim. Faz desse jeito que é melhor. E a gente, iludido pela voz do inimigo, acha que o nosso pensamento é melhor do que o de Deus. Achamos que os nossos planos são melhores do que o de Deus. Achando que Deus está nos privando de algo bom aqui na terra. Achamos que algo não tem nada a ver. Coisas que a gente olhava outrora e pensava: não, isso é muito errado. O diabo tem feito a nossa mente para pensar: não é tão assim. Não é tão errado assim. Mas a gente tem que entender que os planos de Deus para nós estão acima do nosso. Que os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso. E como foi dito na escola dominical, talvez a gente levado pelo nosso impulso, assim como Sara foi, mas Abraão, depois nós acabamos colhendo consequências que nem precisavam existir. Se eles não tivessem tomado a frente para dar uma ajuda a Deus, teria só Isaac, não teria problema. Mas olha tudo que eles passaram por conta de um pensamento que eles acharam: não, é melhor assim. Então que nós possamos viver a vontade de Deus,
sabendo que os planos de Deus sempre vão ser maiores do que o nosso e que Ele tem cuidado de nós. E eu agradeço a oportunidade. A irmã Branca com a oportunidade? Amém? A irmã Chayane com a oportunidade? Amém. Ouviu o grupo dos irmãos? Saudamos o irmão na paz do Senhor. Convidamos o irmão para adorar o hino 311. Amor e tenho profundo.
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Queria pedir, irmão daí, que estivesse fazendo oração nesse momento. Dependente do Senhor, Pai. Carente. Amém. Vamos ouvir o grupo das irmãs? O grupo Shalom Adonai, salve os irmãos capazes do Senhor. Vem um pouco de irmãos para cá, para ficar melhor. Milhares
Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Queria pedir, irmão Serlei, que estivesse fazendo oração nesse momento. Fica tranquilo, rapaz. Amém. Vamos ouvir o jovem. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Ai, não tá aguentando não. Esqueci. 40.
Queria pedir à irmã Vilma que estivesse fazendo oração nesse momento. Sim, Senhor, sou dependente do Senhor, Pai. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Sim, meu Deus. Amém. Vamos ouvir o irmão Jean e com esse louvor nós vamos recolher as ofertas. Salve, irmão, na paz do Senhor. Queria chamar o grupo dos irmãos para cantar comigo, número 36.
oportunidade, em nome de Jesus. Irmã Laís, com a oportunidade. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Aquela voz que você ouve tentando lhe desanimar, você chora e parece que o mundo vai desabar. O milagre que não chega, a promessa que não vem. Você se pergunta, será que ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, aquieta o seu coração, Ele cuida dos seus. Não é essa luta, não é essa prova que vai lhe fazer parar. Se levante, porque Deus está contigo para lhe ajudar. Está chegando a sua hora, e quem sabe é agora. Mesmo que ninguém lhe veja, Ele sabe onde você está. Então não há por que se preocupar. Ele não corre, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é um homem pra mentir. Ele nunca se esquece, se marcou. Assine embaixo, sua promessa tem data e horário. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus, confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando, confia, meu irmão. Meu querido, não duvide do que Deus tem para você. O homem pode prometer algo, mas por algum motivo não cumprir. Mas com Deus não existe falhas. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é um homem pra mentir. Ele nunca se esquece, se marcou. Assina embaixo, sua promessa tem data e horário. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus, confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando, levante a sua mão. Receba, receba, receba agora. Vitória, vitória, agora é dia de vitória. É dia de vitória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão Tayan, com a oportunidade.
Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu vim ensaiar um hino com vocês hoje, porque esse hino a gente tem que ensaiar para a igreja toda cantar. Vamos declarar que Ele é grande nessa noite, amém? Então, se você conhece esse louvor, adora comigo. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade ele estudou? Qual é o valor do seu patrimônio? Qual é o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita a soberba e o prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. Aonde aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele. A promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Aleluia! Mais uma vez. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Por quê? Você é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele. A promessa é dele, quem falou. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Eu vim louvar e quem mandou foi ele. E a promessa e quem falou. E quem não concordar com o que ele faz, faz o quê? Com ele. Aleluia! Agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o diácono Vanderlei aqui para estar orando, passando a palavra para o irmão Jorge, que vai estar trazendo a mensagem desta noite. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, amado. A paz do Senhor para os irmãos, estamos alegres na presença de Deus. Permita, meu irmão. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré,
Entrego teu filho na palma das tuas mãos. Espírito Santo de poder, de autoridade e ousadia. Enche ele desta unção de poder. Cada palavra seja a palavra do Senhor. De ousadia, de autoridade. Está cheio do teu Espírito Santo, Pai, aleluia. Não porque eu sou alguma coisa em mim mesmo, não. É na autoridade do teu nome, Jesus. E o Senhor quer usar o teu filho, usa na beleza da tua santidade. É da forma como o Senhor quer. Não como Ele quer, mas como o Senhor quer. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é a sua vontade em primeiro lugar. Do pastor, os obreiros e a igreja e os visitantes, seja todo alcançado pela graça do Senhor, tocado pelo Espírito Santo de poder, o vizinho da direita e da esquerda também, precisa ouvir a palavra do Senhor, porque esta palavra, ela salva, ela liberta, ela renova, ela sara, tem o poder sobre Satanás, a morte, o inferno, os demônios e tudo aquilo que não presta, ela joga fora, tem autoridade a expulsar. E quanto aos que creem na tua palavra, um novo céu, uma nova terra, você tem a oportunidade de ser salvo, de ser transformado, de ser liberto, de ser curado, de ser renovado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, o servo do Senhor vai pregar a palavra, tem um coração, aleluia, bom, prazível a Deus. Na hora que a palavra estiver tocando, dá crédito, porque é a palavra que salva, que liberta, que cura, que levanta. Seja um bom ouvinte. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E a sua oportunidade é hoje. Não faz plano para amanhã, é hoje. Se ele vir, esteja preparado a ouvir a sua voz poderosa, gloriosa, mais forte do que o trovão. Ele tem essa autoridade, Ele que te ama, e mais semelhança dele, filha dele, filho dele. Deus quer te salvar e levar para o céu, mas parta preparado, lavar no sangue do Cordeiro. Teu filho Jó está nas tuas mãos. Ah, Espírito, como usou os profetas, os patriarcas, os apóstolos em Jerusalém. Mais uma vez, usa o teu filho na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Uma alegria, irmãos, e um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? Para aquele que se dispõe a fazer a vontade do Senhor, a ouvir o chamado do Senhor, a ouvir essa palavra que, como o irmão Vanderlei disse, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Ela tem o poder de nos purificar. Ela tem o poder de nos salvar. Em João 6,63 está escrito que essa palavra, Jesus dizendo que as minhas palavras elas são espírito e vida. Espírito e vida. Por que ele fala isso? Porque ela é espírito, porque ela tem o poder de moldar a nossa vida. Ela tem o poder de nos convencer, de nos fazer mudar de posição, de nos fazer de uma nova criatura. Ela tem o poder de nos fazer pensar diferente, olhar diferente, vestir diferente, andar diferente.
Eu me lembro que um dia, uma certa vez, uma pessoa me perguntou assim: Jorge, você já prega? Você tem oportunidade na igreja, você já prega? Aí eu estava sentado, virei e falei, trabalhando, virei e falei assim: olha, ainda que eu não falar de Jesus com a minha boca, ainda que eu não pregar com a minha boca, o meu testemunho tem que falar da pessoa de Jesus. Por que ele tem que falar da pessoa de Jesus? Porque um dia, esse Jesus, através dessa palavra, adentrou nesse coração e fez eu olhar as coisas por uma outra perspectiva, olhar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, a ponto de eu mudar o meu posicionamento enquanto igreja e em todos os sentidos da minha vida. Eu venho de um berço católico, vim de um berço católico. Eu já falei algo assim a esse respeito. E tinha uma missa na Canção Nova, eu gostava demais dessa missa. E na época eu morava sozinho, eu fazia as minhas coisas, né, minha janta. E eu, acho que era as quinta-feira ou quarta-feira, eu não perdi, era 9h30. E como diz o ditado, né, do mundo aí, é uma pancada no cravo, na ferradura. Eu corria na cozinha para ver as panelas e voltava para a sala para ouvir a missa. E num belo dia, o pregador da noite, Padre Roger Luiz, amava e ama ainda as pregações dele, porque é um homem que fala das coisas de Deus. Mas naquele dia ele falou algo que mudou a minha vida. Quando eu cheguei na sala, ele falou assim: você é católico, que não crê nisso, não crê naquilo, não crê nos dogmas, enfim, ele foi falando, você não é católico mais, você já está expulso automaticamente da igreja. Irmãos, eu sozinho, dentro da sala, eu falei assim: então eu não sou mais católico. Mas irmãos, o processo da minha conversão, ela já vinha por um tempo, por um período, sabe, a ponto de eu começar a me questionar Deus: Senhor, será que isso é do teu agrado? Senhor, se é que é para mim fazer isso, Senhor? E eu gostava de ficar em pé lá no fundo da nave, e dali a gente em pé, você tem uma visão bem ampla de tudo que está acontecendo, e eu via coisas e o Espírito de Deus já estava me incomodando. Mas irmãos, a semente que estava ali, voltando a querer germinar no meu coração, ela havia sido plantada, há anos e anos atrás, a ponto de eu sonhar, de eu me ver numa igreja evangélica, tendo uma oportunidade, cumprimentando os irmãos. Aquilo me encheu de alegria, mas ainda não havia chegado o tempo para essa semente germinar, não havia chegado. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 3, está escrito que debaixo desse céu e em cima dessa terra há um tempo para todas as coisas serem cumpridas. Não adianta a gente relutar, não adianta a gente lutar contra aquilo que Deus já, de antemão, já destinou. Então, a minha alma já estava destinada, desde o princípio de todos os tempos, à salvação, a essa fé no único Deus, no único Senhor, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero meditar um pouquinho num texto que está lá em Romanos 10. Romanos 10, a partir do verso 1. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Romanos 10, a partir do verso 1. Amém, irmãos? Que diz assim o texto: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém?
Irmãos, eu gosto muito das cartas de Paulo, né? Ele, por ser o derradeiro, o apóstolo derradeiro, né? O último dos apóstolos, você vê que ele não conheceu Cristo pessoalmente, carnalmente falando, mas ele teve uma experiência de se encontrar com o próprio Senhor já ressuscitado. E ele é o que mais escreveu no Novo Testamento, entre todas as cartas. E essa é uma delas, irmãos, aonde ele vem orar pelo povo de Israel, aonde a oração dele por Israel era que eles se salvassem. Apóstolo Paulo orando para aquele povo daquela época, para que eles se encontrassem a salvação, alcançassem a salvação. Mas por que Paulo orava para o povo de Israel? Paulo orava para o povo de Israel porque, veja bem o que o texto fala, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles tinham zelo de Deus, mas não tinham entendimento da justiça de Deus, porque o zelo deles era com relação às leis. O zelo daquele povo daquela época era pelas leis, então tudo era pelas leis. E aqui o mesmo texto vai dizer que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Crê de que forma? Em Cristo. Crê nesse mesmo Jesus que apareceu a Paulo. Crê nesse mesmo Jesus que mudou a minha vida. Crê nesse mesmo Jesus que mudou a vida de todos aqui estão. Quero eu crer que todos aqui são convertidos. Mas se não são, se ainda há alguém aqui que ainda não recebeu essa fé, ainda não aceitou essa fé no coração, a Bíblia diz que Cristo não é para amanhã, Cristo é para agora. Cristo não é para daqui uma hora, porque eu não sei se eu vou estar de pé ainda. Cristo, irmãos, é para agora, é para hoje. A Bíblia diz que se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mas que voz é essa que pode estar falando ao teu coração, ao teu ouvido? É a voz mediante essa palavra que o próprio Espírito chega e faz com que a gente pense de maneira diferente, faz com que a gente se confronte à nossa realidade mediante esta palavra. E às vezes isso acontece na vida da gente e a gente fica achando que é coisa da nossa cabeça, mas não é, irmãos. É o Espírito Santo de Deus através da palavra. Foi orado aqui nessa noite pelo irmão Vanderlei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, essa palavra que aqui está, que tem o poder de transformar, por mais pecaminoso que seja o ser humano, por mais perverso que ele seja, por mais vil que ele seja. Para fulano não tem salvação, ele é ruim demais, ele é pecador demais. Irmãos, se eu me olhar no espelho, eu vou falar como Paulo: eu sou o pior, eu sou o pior entre os irmãos, mas a misericórdia do Senhor, ela me alcançou como ela alcançou a todos que aqui estão. Irmãos, a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que ela é a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Toda manhã que nós abrimos os olhos, essa misericórdia, ela nos alcançou, ela nos fez levantar da cama. Isso é motivo de sermos agradecidos a Deus, de glorificarmos a Deus, porque Ele nos deu mais uma oportunidade, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, apesar, irmão, de nem todos vão chegar a se salvar, porque Deus, Ele olha, Ele enxerga depois da curva.
Ele enxerga depois da curva. A ótica de Deus não é como a nossa ótica, que eu vejo o que está na minha frente. Mas o Senhor não, Ele é aquele que vê além, além. Então, irmãos, nós estamos aqui porque desde a eternidade já estava destinado nós estarmos aqui nesta noite, falando dessa palavra, falando de Jesus, adorando a esse Deus que tudo pode na nossa vida e que faz a sua vontade na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos, de estar ou não estar aqui, mas nós temos uma condicional. Antes da gente aceitar a fé, antes da gente conhecer a Cristo, nós andávamos como folha seca, nós tínhamos, levado pelo vento. Mas a partir do momento que nós conhecemos e aceitamos e recebemos a fé em Cristo Jesus, aí muda, aí as coisas mudam, irmãos. Aí as coisas mudam, porque aí nós somos justificados e conhecemos o querer de Deus na nossa vida. A gente acha que Deus quer que nós andemos de qualquer jeito, que nós façamos as coisas da carne. Não, irmãos. Ele nos quer santo, irmãos. Ele nos quer para Ele. Ele é ciumento. E olha que a Bíblia diz que é o único ciúme que é santo. Marido não pode ter ciúme da mulher a menos que ela dê motivo. Mulher não pode ter ciúme do marido a menos que ele dê motivo. O único ciúme que a Bíblia diz que é santo é o do Espírito Santo de Deus por nós, irmãos, porque Ele nos quer por inteiro. Ele não nos aceita dividido. Não podemos ser ferrador de cavalo, uma pancada no cravo e outra na ferradura. Não podemos estar em cima do muro. Ou nós somos quentes ou somos frios. Ou nós somos dele ou não. Eu considero a parte do inimigo, eu vou até falar um termo aqui, se alguém achar que eu estou falando grosseria, que os irmãos me perdoem. O diabo, irmãos, o nosso adversário, a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus, mas nosso ele é adversário, porque ele luta todos os dias para nos vencer, todos os dias. Então nós lutamos para viver em Cristo e ele quer nos arrastar para a carne, para as vontades da carne. E se bem que a carne ela não se converte, a carne não se converte, por isso que ela não herdará o céu, ela ficará. Mas a Bíblia diz que nós seremos transformados naquele grande dia, e subiremos a encontrar o Senhor, seja na vinda dele, ou seja na nossa partida. Então, irmãos, o nosso adversário, ele é como um pardal, um pombo, esses pombos de rua. Já observaram como é que eles vivem na rua? Catando migalha no chão, e sobrevivem, irmãos. O nosso adversário é a mesma coisa. Nós estamos caminhando, de vez em quando uma migalhinha. E vai, irmãos, e vai. Ele sabe, irmãos, que se nós dermos brecha, se nós dermos legalidade, se nós dermos lugar, ele vai batendo na cunha, até que ele pode alcançar uma vitória na nossa vida. Então, irmãos, não demos brecha. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vem falar que aquele povo da época não tinha o conhecimento da justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela veio através de Cristo. Nós somos justificados por Cristo quando nós cremos nele, cremos no Evangelho. Irmãos, esse dia eu estava falando com os amigos, os irmãos, os rapazes que trabalham comigo, que quer mais verdade, irmão, do que seja o Evangelho, uma verdade incontestável, inabalável, e as pessoas não creem, as pessoas não querem. Irmãos, o mundo, isso que nós estamos vendo aqui, tocando, isso aqui é uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade, irmãos. Ou nós vamos passar a eternidade no gozo, como o pastor falou aqui no início,
ao lado de Cristo, ou nós vamos passar a eternidade no desprezo, longe de Cristo. É uma escolha. Está na nossa mão. Está na nossa mão, irmãos. Na nossa mão. A minha salvação, ela depende única e exclusivamente de mim. Hoje ela depende de mim. Por que ela depende de mim? Porque eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade, conheço o que Deus quer para a minha vida, conheço como Deus me quer. Se eu cair, eu estou caindo por quê? Porque eu estou sendo fraco. Mas então o apóstolo Paulo vem falar que aquele povo não tinha zelo de Deus, mas não conhecia a justiça de Deus. Aí o texto, lá em João, diz assim, ó, nele estava a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Então, irmãos, o povo de Israel, apesar de ver os sinais que Cristo fazia, todas as maravilhas que ele fazia, eles não creram naquilo que ele fazia. Achava que aquilo que ele fazia era por espírito de Beelzebul. Aí quando ele está lá no auge do seu amor, do seu martírio na cruz, salvou a muitos e não pode salvar a si próprio. Desça daí, Cristo, para que creiamos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha, irmãos, o Jesus já tinha feito tantos sinais e prodígios no meio dele, eles não creram. Como é que iam crer se ele descesse da cruz? Então, irmãos, eles não tinham zelo de Deus. Aí a Bíblia vem dizer o texto, o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É Cristo, é a nossa fé em Cristo é que nos justifica, irmão. Mas a Bíblia diz que Deus olha dos altos céus e não vê um justo sequer. Como que eu sou justo? Como que o irmão Fabinho é justo? Como que o irmão Luciano é justo? Porque creu no Evangelho, creu nessa palavra, creu no Filho de Deus e confessou esse Filho de Deus como Senhor, único Salvador da sua vida. Por isso é que nós somos justificados, irmãos. Nós não somos justificados por obras ou por merecimento. Não, irmão, nós somos justificados no crer no Evangelho, no crer em Cristo como Filho de Deus. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que Cristo está à destra de Deus, como advogado, intercedendo pelas nossas causas. Nós temos um consolador, nós temos um ajudador. Nós temos um ajudador que é o Espírito Santo de Deus. Mas Cristo, ele é o nosso advogado. Mas virá um tempo em que esse advogado, ele deixará de exercer o papel de advogado e será juiz. Aí, nesse dia, a Bíblia diz que a justiça de Deus é sem misericórdia. Olha, irmãos, a misericórdia de Deus, ela se renova na nossa vida a cada dia. E ela está aí, o caminho está posto, a porta está aberta, apesar de ser estreito, apesar de ser apertada. Nós não podemos levar nada. Mas está posto o caminho, está a porta está aberta. Ainda, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a fé que salva, irmão. É preciso confessar publicamente, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse dia também tivemos um debate, crente e não crente, acerca disso aqui. Eu falei que ele perguntou se a pessoa é necessário ser batizado para ser salvo. Eu falei assim, ó, a Bíblia diz que
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nem será, já está condenado. Mas aí eu falei acerca de Dimas. Mas não podemos contar com a sorte de Dimas. Dimas foi aquele que estava à esquerda de Jesus na cruz, que foi salvo sem ser batizado. Mas olha o que diz aqui embaixo, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o crente diz, não tem que ser batizado. Mas o cidadão num culto, ele sai de lá de trás, ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui, confessa, ele sai daqui, cai ali duro, ele está condenado? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar, irmão? Ele achou que não, que tem que ser batizado. Então, irmãos, são coisas de entendimento, e esse entendimento só vem através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá o entender da palavra. É Ele que nos dá o entender da palavra. Por que eu falo que é Ele que nos dá o entender da palavra? Voltando um pouquinho lá no início. Já vou terminar já, família. Lá no início, vocês lembram que eu falei aqui acerca de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Porque eu lia, irmãos, a palavra, eu lia a Bíblia, eu lia, mas não entendia. Até que o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar as coisas de uma maneira diferente. Aí eu vou enxergar a palavra com uma ótica diferente. E aí começou aquele martírio, aquele processo, sabe? E aquilo para mim era difícil demais. Eu queria ir numa igreja evangélica, mas tinha vergonha. Olha como é que Deus trabalha, meu Fábio. Um primo meu fica doente, canceroso. Jorge, estou doido para ir na igreja do fulano, mas tem vergonha. Ih, rapaz, eu também quero ir, mas estou com vergonha. E aí? Então vamos junto. Irmão Antônio Afonso, você conheceu muito. Irmão Antônio Afonso, você não teve oportunidade de conhecer, não. Ele era dessa igreja. Combinamos com ele, mas ia a pé e voltava. Terceiro culto, o pastor não foi. Falei assim, ô fulano, se o pastor não for hoje, é hoje que nós vamos aceitar Jesus. Naquele dia, o dirigente não faz o apelo. Não faz o apelo e o pastor não foi. Aí quando ele foi dar a bênção, eu fiz assim, levantei a mão. Aí ele parou. Aí eu falei, não vai fazer o apelo hoje não? Aí ele fez o apelo. Aí veio eu e ele e aceitamos a Cristo. Ele partiu no Senhor, para honra e glória de Deus. Eu creio que na salvação dele. E eu estou aqui, irmão, caminhando. Porque aquele que me chamou, que me tirou lá do lamaçal, que me tirou do charco de lodo, do mundo do pecado, da idolatria, ele é fiel para terminar a boa obra que começou na minha vida. Assim eu quero terminar agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus e peço aos irmãos, rogo aos irmãos a oração, não que os irmãos orem por mim, mas me ajudem em oração. Me ajudem em oração. Porque, irmãos, eu falo com o irmão Fabinho para mim não é um irmão em Cristo, é um irmão em carne. Também. Que quando, irmãos, a gente mexe com as trevas, as lutas se levantam. Começa as coisas a mudar na nossa vida. Agora, enquanto eu estou caminhando, eu sou crente, eu vou na igreja, não, eu sou crente, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, mas sabe, a varinha está curta na minha mão, eu não estou cutucando o marimbondo, está longe de mim, eu estou passando aqui, estou tranquilo, mas a hora que essa vara chega no marimbondo, que balança, o que acontece? Ele se levanta, irmão. Então, irmãos, se nós estamos tranquilos, não temos luta, a nossa vida está, sabe, financeiramente está tranquilo, saúde, bem na família. Irmãos, vamos rever, porque, não está bom não, tá? Para estar bom, irmão, tem que ter luta. Olha a vida dos apóstolos, olha a vida de Jesus. Você acha que esses homens tiveram vida fácil? Não tiveram não, irmão. Esses homens tiveram luta difícil, sabe, difícil. Fome, sede, sono, frio, açoites, cadeia, mas ainda assim a Bíblia diz que eles venceram, mas Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele não deixou ninguém enganado, ele não enganou ninguém. Irmãos, filhinhos, tem de bom ânimo, no mundo tereis o quê? Aflições. Que aflições são essas? É o que eu estou falando, irmão. Falta dali, falta daqui, mas quando a gente pensa que não chega, porque Ele provê na nossa vida,
Por mais que às vezes a gente acha que não vai acontecer, acontece. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Ele não falou que a gente ia vencer, não. Mas se ele venceu, se nós firmarmos nele, nós também vamos chegar, como os discípulos chegaram. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Vencer, nós só consideramos vitória quando nós temos lutas. Sem luta não tem vitória. É uma vida fácil, não é verdade? Em todas as áreas da nossa vida, seja na vida secular, seja na vida espiritual. Se nós não lutarmos, nós não vencemos. Tudo começa pelo primeiro passo. Às vezes a gente diz assim: rapaz, eu nem sei como começou. Começou do início. E o início é o primeiro passo. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Um professor começa com o beabá. Não, ainda fazendo perninha antes de fazer letra. Não é verdade? Até chegar o professor tem muita luta, muita dificuldade. O médico, até ele conseguir chegar lá, quantas dificuldades ele enfrentou. Na nossa vida secular, para conquistarmos alguma coisa, precisamos suar, ralar. Quem não rala, quem não sua por aquilo que conquista, não valoriza. Quem recebe de mão beijada, como dizem por aí, não valoriza. Por isso é que para ganhar o céu, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Não é com moleza não, irmãos. O reino de Deus é tomado à força. Por isso tem luta, tem dificuldade. Por isso enfrentamos os ardis de Satanás. Por isso enfrentamos dificuldades. Mas uma coisa é certa. Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos crentes têm tido uma visão diferente do que a palavra de Deus diz. Eles acham que ser crente é ter vida farta, é viver na tranquilidade. Por quê? Porque o nosso Deus é dono da prata e do ouro, então eu tenho que ser rico. Não, Ele é o dono da prata e do ouro e é o meu dono. Se Ele quiser me dar dinheiro, Ele vai dar. Se Ele quiser que eu morra à míngua, Ele vai fazer eu morrer à míngua. Não é problema meu. Eu preciso somente de uma coisa: é aceitar a proposta de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que morrer à míngua sem ter o necessário, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque Davi disse: eu fui novo, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. O que está faltando hoje é ser justos. Às vezes somos justificados pela fé, mas nós abrimos mão dessa justificação para viver a nossa vontade. Aí vem a dificuldade, vem os problemas que assolam, vivendo falta, necessidade. Agora, enquanto Jesus está no barco, irmãos, pode ter certeza, as ondas podem se levantar, o vento pode soprar forte, porque nós vamos clamar por Ele, e Ele vai fazer cessar o vento, vai acalmar a tempestade, e vai nos fazer chegar do outro lado em bonança. Essa é a esperança da igreja. Os problemas que hoje vivemos vão ficar para trás. Estamos vivendo, às vezes, um período de vendaval, de ondas fortes. Temos que remar com mais intensidade.
Mas às vezes, se Deus não permitir a onda chegar na nossa vida, o mar se levantar, o vento soprar contra, nós esquecemos que Ele é o dono da nossa vida. Ele é quem nos conduz, que somos dependentes dEle. Aí quando as coisas complicam, é que às vezes nós entendemos que somos dependentes de Deus. Só aí que às vezes nós entendemos, porque enquanto tudo vai bem, nós achamos que somos capazes. Deus é tão maravilhoso que para nos manter na presença dEle, Ele permite a gente passar por situações que nos levam a entender que sem Ele não somos nada. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus continue falando em nossos corações. Nós queremos agradecer ao Nilson, a dona Eva que está conosco. Queremos agradecer ao Rafael e a Isabelle que está conosco nessa noite. Queremos agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Hoje é um dia em que se comemora o Dia das Mães. A Jéssica do Adilson está ali também conosco, né? Eu estou vendo a Jéssica, mas eles tiveram que lembrar. Amém, irmãos? Mas nós agradecemos a todos em nome de Jesus. Hoje é comemorado o Dia das Mães, um dia especial. Tão especial quanto mãe, né? Que às vezes são tratadas com tanto desprezo, às vezes desrespeitadas por tantos filhos, desconsiderada, que é vista pelos filhos às vezes como alguém que não sabe nada. Mas eu tenho certeza que a mãe sabe bem mais do que o filho. Sabe por quê? Porque ela já viveu toda a experiência que o filho pode estar vivendo hoje, ela já viveu. Ela já passou por essa fase, ela já passou por essa experiência e descobriu que a maturidade é importante na vida. Então, ser mãe é algo muito especial. E ser filho, pode ter certeza que se eu sou filho, é porque um dia houve uma mãe. Se você é filho, é porque um dia houve uma mãe. Você não existe como um toque de mágica. Você existe porque Deus te criou. E porque alguém decidiu um dia investir em você como filho, cuidando, tratando, quando você não sabia nem comer, quando você não sabia nem se limpar. Vamos ser bem taxativo. Era a sua mãe que estava lá cuidando de você. Aí hoje às vezes você acha que sabe muito. Mas quando você descobriu que era necessário limpar, ela já fazia isso há muito tempo. E você só descobriu depois que você pôde fazer isso por sua conta. Você só descobriu que a comida era boa depois que ela cuidou de você por muito tempo. Aí hoje às vezes você olha para a mãe e diz assim: a mãe não sabe de nada. Ela sabe muito mais do que você. Ela pode não entender de tecnologia. Sabe por quê? Porque o tempo que ela teve não foi para mexer em celular, foi para cuidar de você. Hoje talvez você tenha tempo de ficar no celular, mas se você tiver um filho para cuidar, o seu tempo de ficar no celular vai diminuir. Você vai ter que empregar seu tempo, vai ter que dividir seu tempo. E se você ficar no celular, por certo, seu filho vai ter que ser cuidado por outra pessoa. O que às vezes acontece, cai no colo da avó, que não sabe nada, mas ainda continua cuidando dos filhos que não é dela. Porque às vezes os filhos estão envolvidos com a tecnologia. E esquece da responsabilidade. Então, considere sua mãe.
Lembre que sua mãe sabe muito mais do que você, porque quando você começou a saber que você era gente, ela já cuidava de você há muito tempo, sem esperar você dizer, pelo menos assim, muito obrigado. Porque você não sabia o que era isso. E hoje nós queremos parabenizar cada mãe. Nós temos uma simples homenagem. Quero convidar o Tayan. Nós temos uma simples homenagem para as mães. E logo que terminarmos o culto, nós queremos que não saia nenhuma mãe e vá embora, nem um filho, nem um pai, ninguém saia sem antes participar do que a igreja preparou com carinho para cada um de vocês. Amém? Paz do Senhor novamente. Acho que depois das falas do bispo não tem muito o que acrescentar. Que ele basicamente pegou a homenagem que eu preparei sem pegar. Ai, ai. Irmãos, mais uma vez para a gente lembrar, hoje, segundo domingo de maio, segundo mesmo, né? É comemorado o quê? Estou falando com as paredes, meu povo. É comemorado o quê? Ah, limpou a cera do ouvido. Brincadeira, irmãos. Mas é um dia que não pode passar em branco. Afinal, como já foi falado, se nós estamos aqui foi através de uma mãe. Muitos aqui já perderam as suas, mas o fruto que veio dela está aqui. É você. E aqui tem mães, filhos, juntos. Algumas mães que não têm seus filhos aqui estão em outros lugares. Mas com certeza, um irmão abraça o outro, não é? Um filho abraça a mãe do outro hoje, parabenizando e reconhecendo o valor que tem uma mãe. Não importa se é uma mãe de muito tempo, de pouco tempo, uma mãe. E nós temos um pequeno texto que diz assim: nessa noite especial, quero prestar uma homenagem àquelas que são verdadeiros presentes de Deus, as mães. Falar de mãe é falar de amor, cuidado, dedicação e força. É lembrar de mulheres que muitas vezes deixam seus próprios sonhos e descansos de lado para cuidar daqueles que amam. Mulheres que choram em silêncio, oram escondidas e permanecem de pé, mesmo nos dias difíceis. A Bíblia nos mostra o valor de uma mulher sábia e virtuosa. Quantas mães têm sido colunas dentro de seus lares, sustentando suas casas com fé, amor e oração e muitas outras coisas. Muitas vezes são elas que mantêm a chama da esperança acesa dentro do seu lar. As mães possuem um coração ensinador, com carinho, corrigem com paciência, aconselham com fé, apresentam seus filhos diante de Deus todos os dias. E talvez uma das maiores provas de amor seja justamente essa: nunca desistir de um filho. Hoje, essa igreja honra cada mãe presente. As mães biológicas, as avós que são mães em dobro, as mães adotivas e também aquelas mulheres que, com amor e cuidado, exercem um papel maternal na vida de alguém. Que cada mãe aqui nessa noite se sinta abraçada e valorizada. Que Deus recompense cada oração feita de madrugada, cada lágrima derramada em secreto e cada gesto de amor, que muitas vezes ninguém vê, mas o Senhor conhece. Que o Espírito Santo continue fortalecendo cada uma de vocês, dando sabedoria, saúde, paz e alegria para continuar essa missão tão linda que Deus confiou às mães. Feliz Dia das Mães, que o Senhor abençoe grandemente a cada um de vocês. Antes de terminar, eu quero te convidar para a gente cantar só um pedacinho de um hino. Canta para sua mãe, para a irmã que está do seu lado, que é mãe, mas eu tenho certeza que você sabe. Então cante dizendo: você é especial,
Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você é alguém no coração de Deus. Amém? Essa é a homenagem da Igreja Congregacional de Mangueirão para todas vocês, mães. Aleluias. Que Deus abençoe a cada mãe, a cada pai que em muitos momentos são mães também, né, que cuidam, que ajudam, que protegem, né, que está sempre disposto a batalhar pelos filhos. Vamos fazer os anúncios dos demais trabalhos da semana. Amanhã, segunda-feira, estamos